partir aí para os fenômenos que realmente acontecem em certos ambientes aí, onde tudo é preparado para sugestionar a mente das pessoas. Mas antes, vamos orar a Deus, pedir que Ele nos abençoe e nos ajude nessa tarde, noite, né, para a glória de Deus. Mas estamos muito contentes porque Deus tem feito grandes coisas entre nós. Domingo passado, nós, na reunião, apresentamos mais uma criança que nasceu no tempo da pandemia, né, ao Senhor. E aí eu falei com os irmãos, e todo mundo riu na hora, que uma vez que a turma estava dentro de casa, na pandemia, não sabia o que fazer, olharam para a cara do outro e fabricaram um monte de menino. Aí, à noite, um outro casal da congregação me mandou mensagem dizendo que estavam grávidos, né? O Ricardo e a Margarete. Ontem nós já tivemos na casa deles, à noite, no grupo lá, no grupo familiar, e demos orientações, porque eles não sabem o que é ter filhos, né? Nunca tiveram. Então, nós orientamos, segundo as Escrituras, usando lá João Batista, Jesus, o cumprimento da Maria e da Isabel, mostrando que o ambiente saudável vai ajudar a gerar uma criança saudável. Um ambiente tumultuado vai gerar uma criança tumultuada. Então, porque o ambiente externo afeta a gestação, né, da criança. Então, aí, graças a Deus que a pandemia não acabou, porque aí os irmãos vão fazer um monte de menino e a igreja vai crescer de qualquer jeito, né? Então, vocês estão sérios, mas na igreja toda riu na hora que eu falei, né? Vamos orar ao Senhor e pedir a Deus que nos abençoe e vamos começar a nossa lição de hoje. Pai, nós somos muito gratos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem perdoado os nossos pecados. Se o Senhor não nos desse mais nada neste mundo, a não ser teu perdão, teu amor, o teu Santo Espírito, sem medida, a cada um de nós já nos daríamos por satisfeitos e contentes, porque a nossa esperança não se limita a esta vida, mas nós ansiamos por aquele dia quando nós o veremos, quando o Senhor será a nossa maior recompensa. O céu é bonito por causa da sua presença, por causa da sua santidade e grandiosidade. Nos ajude a alcançar o céu pela tua graça, pelo teu poder. Abençoe-nos nesta noite, para que nós possamos meditar e conversar sobre estas questões, para que nós possamos ajudar as pessoas que vivem debaixo de um manto de medo, de superstição, de crendice, que acaba tirando elas da simplicidade, da pureza do Evangelho de Jesus Cristo. Nos guarde, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Então, na aula passada eu falei por que o Espiritismo espalhou no nosso mundo, principalmente aqui no Brasil. Nós falamos como a ciência reagiu a certos fenômenos, e nós pontuamos algumas datas bem pontuais, falamos da mente humana, como ela funciona, e falamos também do nosso inconsciente, que é sempre maior do que o nosso consciente. Pois nós devemos viver, sonhar acordado, né? Não sonhar dormindo, porque o nosso inconsciente pode nos surpreender e pegar peças em nós. Mas por que o Espiritismo, então, espalhou no Brasil? Primeiro, o povo brasileiro gosta de misticismo, é simplesmente assim. O povo gosta. Número 2, há um grande vazio espiritual, e as igrejas tradicionais, chamadas igrejas tradicionais, não têm preenchido as necessidades espirituais do povo. O povo está ansioso, aflito, angustiado, e a turma só reúne até a formatação dos bancos nas igrejas tradicionais, faz com que a gente olhe para a nuca um do outro e não para o olho um do outro, onde Jesus disse que o olho é a lâmpada da alma, né? Quando você olha no olho da pessoa,
você vê a sua necessidade, a sua aflição, e você pode, então, interagir e ajudar a pessoa. Mas as igrejas tradicionais não têm preenchido realmente o vazio espiritual na vida do povo. Falamos também que o misticismo, ou para as igrejas e também a ala espírita, eles fazem muitas obras de caridade, dão até show na gente. As obras de caridade praticadas pelos espíritas fazem com que eles sejam atrativos, principalmente para o nosso povo, que vive aí abaixo da linha da miséria. Também há uma aparência científica, né, no espiritismo, que faz com que as pessoas se interessem pelo espiritismo. É muito fácil se tornar espírita ou místico, não exige de você um comportamento exemplar, saudável. Você pode ser o que você quiser e ainda assim ser espírita ou fazer parte. Se você dá o dízimo, você pode fazer parte dessas igrejas neopentecostais sem levar em conta a sua conduta, o seu comportamento. E, por último, o ensinamento que eles têm sobre curas, milagres, operações, passes, através dos seus médiuns, dos seus espíritos. Isso sempre, 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 sempre interessou as massas que procuram solução instantânea para os seus problemas, solução imediatistas para os seus problemas, principalmente para as suas doenças de origem psicossomática. Nós falamos muito aí das doenças que a mente produz, ou quando as nossas emoções estão em desequilíbrio, nosso corpo acaba sofrendo. Como que a ciência tratou esses fenômenos aí no espiritismo e também nos movimentos pentecostais? Primeiro, ela diz que nada existe, tudo isso era falácia, duvidou de tudo. Depois, por causa dos fenômenos sendo aumentados, começou a ter curiosidade e, por último, começou a investigar, e aí há uma área onde há uma investigação seríssima. As universidades hoje de todo o mundo, existe um centro de paranormalidade, onde eles investigam, pesquisam, e só quando eles não acham resposta plausível, a ciência, então, entrega a questão para os teólogos, para que os teólogos possam explicar. Porque nós não somos orgulhosos para negar o fato da existência de Deus, e quem participa das minhas aulas com uma certa frequência sabe que eu sempre tenho afirmado que Deus é ativo no nosso planeta, no nosso mundo, em particular nas nossas vidas. Deus é soberano, ele não tem que pedir licença ou permissão para fazer ou desfazer a mim ou a você. Ele é soberano, então nós não negamos a realidade do espiritual, da intervenção divina, da manifestação da graça e do amor de Deus nas nossas vidas. Aí nós falamos aí de algumas datas que é bom a gente relembrar. Falamos que em 1804 nasceu o senhor Allan Kardec, em 48 surgiu os fenômenos das irmãs Fox, a base do espiritismo moderno, Kate e Margaret Fox. Elas vêm de uma família tradicional metodista, e a mais velha, Margaret, querendo impressionar sua irmã mais nova, Kate, ela então produzia barulhos com seu próprio corpo, dizendo ser espírito encarnado, ou em especial um espírito de um homem que morou na residência que agora elas estavam morando. Seus pais, metodistas, fez através de perguntas e das pancadas batidas nas paredes, ou lembrando os irmãos que as casas nos Estados Unidos são feitas de madeira. Então, é muito fácil produzir barulho, muito fácil produzir som. Então, eles perguntavam a idade, quantas pessoas tinha na casa, e eles foram fazendo perguntas, e à medida que as pancadas foram exibidas,
Eles, então, codificaram, através do senhor Allan Kardec, o Código dos Espíritos, ou o Livro dos Espíritos, né? Mais tarde, no Madison Garden, lá nos Estados Unidos, a Kate e a Margaret Fox, elas retratam e elas mostram que nada passou de uma brincadeira de criança, que não tinha nada a ver com o espírito dos mortos vindo e reencarnados, e só que o espiritismo já tinha se alastrado, e em 10 anos, irmão, em 10 anos, surgiu 10 mil médios, servindo 3 milhões de americanos. Mesmo Margaret retratando naquele grande estádio lá, de grandes jogos na atualidade, Madison Garden, eu não sei pronunciar em inglês, então vocês entendem. Aí nós falamos que Allan Kardec codificou aí o Código dos Espíritos, ou o Livro dos Espíritas, quando ele escreve, em 1857. Em 58, foi fundada a primeira Sociedade Espírita em Paris. E o que os brasileiros ricos faziam? Mandavam seus filhos estudar em Paris. Lá eles aprendiam o kardecismo. E quando voltavam para o Brasil, eles traziam no bojo a doutrina espírita, e isso se espalhou rapidamente no nosso país. E aí nós temos aí, né, a falácia aí do João de Deus, né, agora exibida aí publicamente, mostrando, né, publicamente o crime que aquele homem praticou durante o tempo que ele operava lá em Goiânia. Inclusive, eu acho que ele está preso, né, o João de Deus, né, até está preso. Já está solto? Já está solto? É a lei brasileira, mas você sabe que o que aconteceu lá, né? Antes atribuía aos demônios, aos espíritos, e na verdade era só malandragem, safadeza do João de Deus. Só que em 1856 nasceu Freud. Freud é o pai da psicanálise moderna, ou o pai da psicologia, e então, quando Freud nasceu, o livro dos espíritas só tinha 1 ano de escrito. Então, para você ver como que Deus atua no nosso mundo, né? Ele sabendo que essa doutrina ia se espalhar, ele faz nascer Freud e vem explicando aí como é que a mente funciona, como é que a mente produz imagens, sons, barulhos e outras coisas mais, onde o espiritismo atribuía ao além a ciência, que diz, não, é coisa aqui da Terra mesmo, é coisa dos seres humanos mesmo, e nós podemos tratar isso. E aí, nós vimos que em 1953, relativamente bem próximo de alguns de nós, na Holanda, ela foi, na verdade, na época metapsíquica, mais tarde a parapsicologia foi reconhecida como ciência autorizada. Olha, nada se sabia dessa ciência na época em que Kardec escreveu o Livro dos Espíritos. Né? Então, por que o Espiritismo alastrou aqui no Brasil? Porque as famílias ricas mandavam seus filhos para Paris e eles traziam a doutrina espírita para o nosso país. Aí nós vimos como é que funciona a mente humana. Nós vimos que nós temos uma parte consciente, essa que está falando aqui com vocês, essa que está ouvindo o que eu estou falando, mas nós também temos uma parte inconsciente que nós vimos que é bem maior do que a parte consciente. Você lembra que você jantou ontem? O que você almoçou no sábado passado? Lembra? Você lembra qual foi a pregação de domingo? Está vendo? Agora, se eu te colocar em transe, ou em estado de hipnose, você vai falar tudo o que aconteceu. Mas por quê? Está guardado na sua memória inconsciente, não na memória consciente. E muitas vezes a nossa mente consciente está sendo bombardeada de informações
negativas que geram dor, sofrimento, apreensão, estresse e outros tipos de doenças. Falamos que Jesus sabia o que dizia quando ele disse perdoai, né? Por quê? Porque nosso inconsciente guarda a memória de tudo. Desde o seu ato de concepção até os dias de hoje, está tudo registrado na sua memória inconsciente. Se você não tratou as quizilas, né, as mazelas que a sua mãe, que seu pai enfrentou quando você estava sendo gerado, provavelmente você tem sofrido até os dias de hoje, consequência daquela gestação meio que catastróficas e não uma gestação saudável que realmente produz crianças saudáveis. Nós sabemos, pela nossa memória inconsciente, se havia amor entre nossos pais quando nós fomos concebidos. A maioria de nós é resultado de abuso por parte do nosso pai em relação à nossa mãe. E é por isso que nós somos essas pessoas tortas, esquisitas, complicadas. Graças ao nosso bom Deus, ele nos recebeu no seu reino e nós aprendemos a lavar os pés uns dos outros, ministrando a palavra de Deus, ministrando orações, ministrando palavra de edificação, orando, ouvindo, né? Cuidando uns dos outros. Então, graças a Deus que o Senhor nos aceitou. Ninguém nos aceitaria, mas Jesus nos aceitou e nós temos nos tornado seres humanos melhores por causa da graça de Deus na nossa vida. Falamos também que o nosso inconsciente, além de guardar a memória de tudo, ele é muito talentoso, ele é dramaturgo, ele é novelista. Por isso que uma mãe, por exemplo, pode sonhar a noite inteira com fogo pegando na casa e acordar, né, extremamente suada, coração palpitando, trêmula, e ir ao quarto do filho ou da filha, e a filha está queimando a febre. Por isso que é difícil a arte de interpretar sonhos, né? Se você tiver um sonho, apesar que a voz de Deus para nós é Jesus, ponto. Mas se você tiver um sonho e alguém falar que vai interpretar o seu sonho, você faz como Daniel, não seja bobo. Com essa turma aí você tem que ser esperto. Você não pode ser bobo, você tem que fazer igual o rei Nabucodonosor, falando aos magos, aos encantadores, aos feiticeiros, aos sábios da Babilônia. Se vocês não fizerem eu saber o meu sonho e a interpretação, eu vou matar todo mundo. Aí você chega nesses ambientes, marcado pela mentira, e já conta, eles falam qualquer coisa, você acredita, e aí você caiu no conto do vigário, né? Então, seja como Nabucodonosor. Se Deus quer falar com você através de um sonho, então ele pode também dar a outra pessoa a capacidade, como deu a Daniel, né, de falar o seu sonho e a interpretação. Deus é Deus, ele não está engessado a nada. Nós que ficamos engessando Deus. Então, Deus não fala mais por meio de sonhos, né? Deus nos fala hoje por meio do seu Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, toma cuidado com o seu inconsciente. Então, nós falamos que se eu tivesse no quadro negro, eu ia fazer uma bola, como se fosse a sua cabeça, eu ia medir lá 5 centímetros e colocaria a palavra consciência, e 40 centímetros eu colocaria a palavra inconsciência, e na parte inconsciente eu ia colocar trauma, medo, angústia, ansiedade, culpa, vergonha, humilhação, desprezo, né? Hoje é muito comum bullying, né? No nosso tempo não existia esse trem, não. Chamava a gente que chamava e a gente falava, sua mãe, e que seguia, né? Mas hoje é tudo, bullying, eu não sei o quê. Então, e aí eu ia mostrar
qual é o remédio para o medo. Se você está tomada de medo, provavelmente você está vivendo uma vida atormentada, porque é isso que a Bíblia diz. O medo produz tormento. Está lá na carta do apóstolo João, na primeira carta do apóstolo João. Então, se você está vivendo no medo, então, conclui-se que você está vivendo uma vida atormentada, agitada. O sono está fugindo dos seus olhos, fugindo a cavalo. Para vencer o medo, só existe um remédio: o amor. O amor de Deus em nós, e o amor de irmãos, de irmãs, a nosso favor. A minha oração nessa noite é que todos vocês sejam batizados no amor de Deus, para que vocês lancem o medo fora. Porque o medo produz tormento. Acabou. Por que você acha que tem um monte de pessoas babando, caindo, enlouquecendo nas igrejas neopentecostais, lá na frente, onde o pastor está pregando? Estão atormentadas pelo medo. E a Bíblia diz que o medo produz tormento. Agora, eu gostaria de ler um texto das Escrituras em Marcos, capítulo 7, no versículo 21, que diz o seguinte: porque de dentro do coração do homem, olha bem, olha de onde que vem, de dentro do coração do homem. E ele não está falando desse órgão que bombeia o sangue para o nosso corpo. Ele está falando de dentro do homem. Nós vamos ver que o ser humano é corpo, alma e mente. Os três é um, né? 3 em 1. Se o corpo está doente, afeta a alma, afeta. Você está indo para uma festa. É a festa dos seus sonhos. E você está indo. No meio do caminho, você sofre um acidente de carro e fratura a perna. Você vai para a festa, você pode até ir depois de passar pelo hospital. Mas você não vai mais com o mesmo entusiasmo. O corpo afetou a alma. O corpo afetou a parte imaterial do ser humano, né? Então, de dentro do homem, produz. Olha o que produz. Porque de dentro do coração do homem é que procedem. E aí tem uma palavra, na sua versão em português, desígnios. Só que na língua original, a palavra aqui é dialogoi, no plural, de diálogo. Conversa ruim traz tormento. Se você ouve o tempo todo que tem demônio na sua casa, que tem demônio debaixo da sua cama, que tem demônio debaixo do seu armário, que fez macumba para você, para destruir seu casamento, destruir sua família, e você só ouve isso, os maus diálogos, o que vai produzir? Olha o que ele falou. Olha o que ele falou. Prostituição, furto, homicídio, adultério, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja. E olha que em outro lugar fala inveja amargurada. São sentimentos. Blasfêmia, soberba. E olha o último detalhe. Loucura. Aí. Não é espírito de demônio, não. Não é espírito de morto, encarnado, não. É loucura. Por que a loucura? Por causa dos maus diálogos. Na sua versão está desígnios, né? No meio do Instituto sempre aprende a língua grega e eles podem depois estudar na própria língua original as escrituras. Então, é os maus diálogos. Conversa o tempo todo sobre dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Você se torna um avarento, um mesquinho,
você é egoísta, mas converse o tempo todo sobre cuidar das pessoas, servir as pessoas, acolher as pessoas. Meu irmão, você vai fazer igual a igreja da Macedônia, né? As igrejas da Macedônia, que eram mendiga. Na língua original, quando diz que na muita pobreza, a ideia é de mendigo, não tem nada. E por que eles não tinham nada? Porque confiscaram deles os seus bens, por eles terem se tornado cristãos. Então, eles não tinham nada, porque confiscaram dele os seus bens. Mas eles rogaram ao apóstolo Paulo para ajudar os irmãos pobres da Judéia. Mas imagina se a igreja da Macedônia, entre os irmãos, estivesse falando o seguinte: esse mundo é injusto, Deus não importa com a gente, olha o que eles estão fazendo com a igreja, olha as blasfemas, as acusações, olha eles nos roubando. Ela ia ajudar alguém? Nada. Os maus diálogos produzem, segundo as Escrituras, loucura. E o medo produz tormento. Imagina uma pessoa tendo prosa ruim, temerosa, tormento com loucura. Ô, irmão, dá uma legião de demônios sem eles estarem lá. Dá uma legião de demônios sem eles estarem lá, hein? Eles não estão lá, não. Porque eles estão no grande abismo e nós vamos, na última aula, vamos falar sobre isso. Tá. Então, irmãos, tome cuidado aí com o que você está fazendo com o seu coração. Né? Evite. Se você tem relacionamento, olha, porque não é só ciência isso aqui, né, irmão? Isso aqui é a palavra de Deus também. Olha, um enganador como Jacó atraiu quem? Labão, enganador. Aí, ó. E a Maria, que era uma mulher incrível, atraiu quem? Isabel. E a vida é assim mesmo. Nós atraímos para próximo de nós pessoas que são como nós. Então, se eu sou avarento, por exemplo, eu vou atrair outros avarentos. Porque se eu aproximar de um generoso, o que o generoso vai falar? Ô, irmão, essa avareza sua vai te levar para o inferno. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Eu quero ouvir isso? Não, eu sou avarento. Aí eu me justifico. Não, eu estudei, eu trabalhei, por isso que eu tenho. Não, você é um avarento. Mas se você é uma pessoa dócil, você atrai as pessoas dóceis, né? Então, olha, é um conselho aí pastoral. Se você tem no seu ciclo de relacionamento pessoas críticas, pessoas amargas, pessoas que estão sempre vendo o mal, o lado escuro da vida, afaste deles. E ore a Deus, pedindo que Deus coloque alguém na vida deles para ajudar. Porque se você não ajudou eles até agora, você não vai conseguir. Você não ajudou até agora, você não vai conseguir ajudar. Então, afasta, não é por maldade, é para preservar a sua sanidade mental, espiritual, emocional e até física. E aí, então, nós começamos a falar de alguns fenômenos que acontecem aí nos centros espíritas, inclusive acontece nas nossas casas, numa certa proporção, e acontece aí nas igrejas evangélicas. E o primeiro fenômeno que nós abordamos, eu vou repetir, e depois nós vamos continuar. Lembre-se que o seu inconsciente guarda a memória de tudo.
Se você foi vítima, por exemplo, se você não perdoou quem te vitimou, você vai ficar sempre perturbado. Você precisa perdoar essa pessoa. Não quer dizer que você tem que comer com ela. Não quer dizer que você tem que morar na mesma casa com ela. Não quer dizer que você tem que passear com ela. Não quer dizer nada disso. Só quer dizer que você precisa se libertar do ressentimento, da amargura que está aí te fazendo existir vitimado. Ser vítima é uma coisa. Todos nós fomos vítimas aí de muitas coisas. Mas viver como vítima é decisão nossa, é escolha nossa. Ser vitimado não foi escolha nossa. Mas viver como vítima é escolha nossa, é decisão nossa. Nós podemos romper com o nosso passado e com a graça de Deus, é claro, e seguir em frente com a bondade do Senhor. Então, o primeiro fenômeno que nós queremos abordar são os fenômenos humanos materiais, que nós chamamos de extranormais. Quais são esses fenômenos? Nós temos 5 sentidos, né? A audição, a visão, o paladar, o tato e o olfato. Quando esses sentidos estão operando de uma forma extraordinária, coisa extraordinária acontece. Não ordinária, não comum, não do dia a dia, mas coisas extraordinárias. Sabe por quê? Porque, às vezes, nossos sentidos se tornam aguçadíssimos por causa de um trauma, por causa de uma perda, por causa que você nasceu assim, ou porque você treinou a sua mente, a sua pessoa para ser assim, né? Como, por exemplo, o índio. Como é que você acha que eles sabiam que o inimigo estava a certo quilômetro de distância dele, eles se preparavam, se armavam, quando nenhuma folha da árvore estava se movendo? Eles trabalharam ou desenvolveram a sua audição, até o silêncio nos ajuda a desenvolver a nossa audição, né? Você tem costume de assistir um filme em volume alto, é porque você está ficando surdo. Você precisa treinar seu ouvido a ouvir novamente num som baixo. E você vai diminuindo o volume até que você consegue ouvir. Ou seja, podemos treinar os nossos sentidos para que coisas extraordinárias possam ser realizadas. Lembra do marinheiro de antigamente, que ficava lá no topo do mastro? Eles, né, punha a mão assim para alcançar, né, o oceano, terra firme, mesmo com o oceano agitado, mesmo na escuridão da noite, e ele gritava, terra firme! Aí o capitão do navio sabia que eles tinham que... Ou seja, ele aguçou a visão dele. Mas existem pessoas que nascem assim, como o cego, de nascença, né? Como pessoas que têm síndrome de autismo, por exemplo, num certo grau, dizem as boas línguas que o Messi, um dos maiores jogadores de futebol do nosso tempo, tem um certo grau de autismo. Ele faz coisas que nenhum outro jogador faz. Porque quando você tem uma deficiência numa área, o seu próprio organismo, a sua própria mente, desenvolve habilidades em outras áreas. Por isso que o cérebro de nascença, ele entra num ambiente cheio de móveis, cheio de pessoas, ele passa por todo mundo e não tromba em ninguém. Por quê? Porque ele não tem a retina para a luz bater para processar a imagem pelo cérebro. Mas ele tem o tato,
o deslocamento do ar que bate no tato dele faz com que ele perceba obstáculos e desvie desses obstáculos. Ou seja, os sentidos estão operando de forma extraordinária. Imagina a sua visão operando de forma extraordinária. Olha, eu estou aqui diante do computador e eu estou diante de uma parede. Parece que é tudo sólido, mas não é. Essa parede está cheia de fissuras, né? Está cheia de fissuras. Né? Os átomos não casam 100%. Então, eles deixam aberturas de um átomo para o outro. Né? Então, e se a sua visão operar de forma extraordinária, você pode chegar ao que está acontecendo do outro lado da parede. Aí você vai falar, oh, eu sou iluminado, eu tenho o poder do Altíssimo operando na minha vida. Não, num sentido sim, no outro não. Porque é Deus que nos fez assim, né? Então, uma vez que Deus nos deu capacidade, a glória é dele. Mas, às vezes, as pessoas, por ter estas percepções extranormais, por causa dos sentidos, ela acaba dizendo que é demônio, que é espírito, que é uma ação direta de Deus, quanto, na verdade, é ela mesma. É ela mesma. Tá? Por exemplo, entre os animais, eles têm os sentidos aguçadíssimos, tá? Esses estímulos fora do normal, essas vibrações minimíssimas, mas reais. Essas vibrações recebem o nome de hipersobreestesia sensação, ou seja, as sensações estão aguçadas ou estão exaltadas. E aí, você pode ver o que os mortais não veem, você pode ouvir o que os mortais não ouvem, você pode sentir algo que os meros mortais não sentem. Né? Você pode estar num ambiente e dizer, olha, eu estou com uma sensação ruim, vamos sair daqui, parece que esse prédio vai desabar. Aí você sai, logo que você sai, desaba o prédio. O que está operando? A excelência humana, que Deus nos criou, Deus nos fez assim. Quando o concreto começou a romper, quando o aço começou a romper, ele emitiu vibrações de rompimento, deslocamento de ar. Sim, o seu inconsciente percebeu, você ficou agitado, você saiu, a casa caiu, literalmente. Tem pessoas que são assim. E se um dia alguém falar com você, olha, vamos sair daqui porque essa árvore vai cair. Oh, saia. Saia, porque vai cair. Ela está percebendo a vibração do rompimento dos galhos da árvore. São vibrações minimíssimas, mas reais. Deixa eu falar um pouquinho dos animais. A borboleta Arestes selene, ela percebe que a fêmea está pronta para o acasalamento a 11 quilômetros de distância. É muita coisa. A fêmea solta um odor do seu organismo que espalha até o macho, que está a 11 quilômetros de distância dela. E ele vem apressadinho, ele não é bobo nada. A Eliá, que é a esposa do elefante, ela também produz um certo hormônio, uma certa enzima, que o macho percebe a 5 quilômetros. E ele vem correndo, sai de perto, porque vai te atropelar. E ele vai estar com a sua fêmea. Aí acontece a tragédia entre os seres humanos. Olha que coisa horrorosa entre nós. Principalmente entre nós casados. A esposa toma banho, perfuma-se,
E nós nem notamos. Dormindo na mesma cama, a 1 metro de distância, ou a 30 centímetros. E nem percebemos nada. Conte isso para o elefante. Conte isso para o macho da borboleta Arestia selene. O macho delas, 11 quilômetros, percebem. A irmã em peteca toda, fica linda, maravilhosa, perfumada. O seu marido, e o marido é um bocó, percebe nada. O seu besta, se você não está percebendo, tem outros percebendo, tá? Estou dizendo que está acontecendo nada, mas tem outros. Que mulher cheirosa. Que mulher linda. Isso não é pecado, não, viu? Pecado é você não perceber sua esposa cheirosa e linda. Pecador é você. Né? Aí. Então, irmãos, agora eu peço que os irmãos e irmãs tomem cuidado com o povo, com a vizinhite. Por quê? Porque o povo tem a mania de exagerar. Uma pessoa pode encontrar com você e falar a seu respeito, falar uma coisa da sua vida. Pode, mas nem tudo. Cuidado com a fraude, com os truques, com as casualidades e com as sugestões. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, nós temos um corpo, e eu vou resumir as outras duas partes em uma parte, a alma. Mas nós somos um ser único. Tudo que acontece com um, acontece com o outro. O que acontece com o meu corpo, acontece com a minha alma. O que acontece com a minha alma, acontece com o meu corpo. Porque funcionamos juntos, não separados. A turma aí da teologia que fica divorciando o ser humano. Corpo, alma e mente. Aí divorcia. Aí a igreja só cuida da alma, só fala de Jesus. Jesus para lá, Jesus para cá, Jesus para lá, Jesus para cá. Aí a turma até flutua de espiritualidade. Outra parte só cuida do social. É cesta básica para cá, cesta básica para lá, é dinheiro para ali, dinheiro para cá. Aí todo mundo está corado, saudável no corpo, mas sua alma emagrecida, empobrecida, porque só cuida do corpo. Então, nós queremos cuidar do ser humano como um todo, da alma, corpo, e nós sabemos que tem uma outra faculdade operando em nós, que é a mente. A alma é a parte material, o espírito do homem. A mente humana e o corpo humano. Mas esses três são um, atuam juntos. Se você não está bem espiritualmente, reflete no seu estado corporal, é claro. Você tem desânimo, preguiça, você não quer sair de casa, você não quer sair da cama, você não quer. Está afetando seu corpo. Mas se você está cheio do Espírito Santo, você pode ter um tumor te comendo. Você dá um pulo de ânimo. Porque você não está limitado ao corpo. É o corpo que está limitado à alma. A alma não, a alma não está limitada a nada. Ela é eterna. O corpo é que morre, a alma não. Tá certo? Então, olha bem, irmão. Somos capazes, sim, de perceber por meio de nossos sentidos, ao menos pelo nosso inconsciente, estímulos minimíssimos, inclusive de exagerá-los. Esta extraordinária capacidade que alguns de nós temos chama-se hiperestesia, ou seja, exaltação das sensações. Só que também existe a exaltação do pensamento, da mente, e recebe um outro nome, que é hiperestesia, exaltação indireta do pensamento. Ou seja, você não pensa só com a sua mente. Você pensa com o seu corpo todo. Você não pensa só com o seu espírito.
Você pensa com todo o seu corpo. Ou seja, se você pensa algo, irradia no seu corpo aquele pensamento. Por isso que Jesus falou o quê? Encha a sua mente de tudo que é santo, puro, verdadeiro, honesto, de boa fama, de virtude. Encha a sua mente disso. Aí você fica vendo filme de terror. Você está enchendo a sua mente de terror. Aí você fica vendo filme, sei lá, de violência. E aí você começa a ficar meio que agressivo dentro de casa e você não sabe por quê. Aí eu chego, claro, irmão, que tipo de filme você anda vendo? Aí você fala, Rambo. Aí você fala, sei lá, o dia D, lá na Normandia, e só vê sangue, morte, né? Não tem história, não tem nada, a não ser sangue e morte. Olha, não é por isso, você está agitado. Tem pais que me impede para ir nas suas casas orar pelos seus filhos que estão agitados e não conseguem dormir. Eu não tenho problema com isso. Para orar para todo mundo, vamos lá orar. Mas a primeira coisa que eu pergunto, que tipo de filme vocês estão vendo? Não é a criança, é vocês. Porque em algumas casas o filho tem quarto separado dos pais e o filho não está vendo nada. Mas os pais estão. E eles acham que a criança não percebe. Claro que percebe. As crianças sabem quando os pais estão brigados, quando eles brigam no quarto em silêncio. As crianças sabem. Algumas dão febre no outro dia. Porque ela está indo para a escola, e lá na escola ela já ouviu um monte de histórias de pais que começaram a brigar e separaram. Então ela vem para casa e vê que os pais estão brigando. Qual que é a mensagem? Meus pais vão se separar. O que a criança sofre? Ela começa a ter doenças emocionais que vai afetar o organismo dela, porque os pais estão brigando caladinho lá no quarto. Ô, irmão, nós temos que conhecer mais sobre a natureza humana. Deixa eu te falar. Todo pensamento provoca uma reação física, minimíssima, mas pode ser registrado por aparelhos, que são as ondas cerebrais, as vibrações dos cérebros com as suas células nervosas, que é provada pelo eletroencefalograma. As vibrações das suas cordas vocais. Você não está falando só pensando, suas cordas vocais estão vibrando. E se a minha audição está estimulada a perceber vibrações minimíssimas, eu falo, você está pensando nisso. Eu capto pelo meu inconsciente e falo. Então, numa linguagem científica, para cada ato psíquico, existe um reflexo fisiológico. Jesus sabia ou não sabia o que dizer? Ocupe a sua mente com tudo que é verdadeiro, santo, justo, saudável. Aí nós estamos, por 2 anos, sendo bombardeados pelos telejornais sobre milhões de pessoas morrendo, sobre a Covid espalhando, sobre os doentes. A sociedade brasileira está toda doente. Eles não tiveram uma mensagem positiva nessa pandemia, com exceção da Bandeirantes. Porque eles falavam tantos números curados da Covid. Mas, diante de tanta informação negativa, você guardava o número dos curados? A Globo nunca falou de uma pessoa curada da Covid. Nas suas pesquisas. Ela mostrou. Depois de falar que morreu 600, aí mostra um que salvou, você fala, eu sou o próximo a morrer. Gente, é a mente, os maus diálogos. Os nossos telejornais estão cheios de maus diálogos. E nós estamos trazendo isso para nós, achando que nós vamos ser blindados
que nada vai nos acontecer. É claro que vai nos acontecer. Porque o próprio Jesus disse que os maus diálogos produzem loucura. E que o medo produz tormento. Você viu a turma do BH, do supermercado BH, parar de trabalhar? O dono do supermercado BH cresceu assustadoramente nessa pandemia. Ele devia acender uma vela todo dia em agradecimento, porque ele enriqueceu. E quantos milhões perderam emprego, estão passando fome? E que se não fosse a generosidade de pessoas e de irmãos, literalmente morreria, não de Covid, mas de fome. Os maus diálogos. Nessas igrejas só ouve falar de quê? Demônio. Aí aparece um maluco lá mesmo, mas não é demônio nada, não. É só loucura saindo. Os maus diálogos produzem isso. Então, irmãos, cuidado. As pessoas que têm essa capacidade, que você pode investigar, pode pesquisar, pode entrar na Google aí, consultar, são chamadas de sensitivas, tá? Ou sensitivos. Elas captam vibrações mínimas. Normalmente, esses feiticeiros são sensitivos, normalmente. Existe muita fraude, muito truque, muita mentira, mas, de vez em quando, você encontra um deles sensitivo. Ele pode falar coisas da sua vida que você não falou com ninguém, que você esteja pensando no momento. Quando eu ia nesses lugares para investigar, eu quero te aconselhar a fazer isso, passar alguns minutos sem pensar em nada. Você vai ver como que é difícil. É difícil. Então, se você vai nesse lugar, você tem que treinar sua mente a não pensar em nada. Porque se houver ali um pai de santo que é sensitivo, ele vai contar para você o que você está pensando. Por quê? Porque seu corpo está falando. Suas ondas cerebrais estão vibrando. Suas cordas vocais estão vibrando. Ele capta isso pelo inconsciente dele. O seu inconsciente está fervilhando por causa daquela tragédia que você sofreu com seu pai quando você era criança. E você não contou isso para ninguém. Aí você vai nesse ambiente. Aí você começa a pensar. O seu inconsciente está agitado. O inconsciente do sensitivo capta essas vibrações, joga para o consciente e ele fala. Não é espírito encarnado, coisa nenhuma. Não é demônio, coisa nenhuma. Quer ver ele não falar mais? Nada. Afasta-se dele por 50 metros. Quando você for, você leva uma trena de 50 metros. Ah, tá bom, o pai de santo. Você falou que fala... O senhor falou coisa da minha vida que eu não contei para ninguém. E você está falando que é um guia, que é um espírito, que é um demônio, sei lá o quê. Espera aí. Eu vou provar que não é nada disso. Eu vou provar que o senhor falou porque eu estou falando com o senhor. Não verbalizando, mas eu estou falando pela minha vibrações mínimas, mas reais, porque eu estou pensando, emitindo ondas cerebrais, ondas sonoras, que pode ser investigado, e tem sido investigado aí pelo eletroencefalograma, um aparelho. Porque quando você distancia dele 50 metros, essas vibrações minimistas dispersam. Onde você está, e não está cheio de vozes. Mas não é do além, não, viu? Se tem alguém falando no celular,
No outro quarto, tem ondas celulares passando aí na sua sala? Ou no seu quarto, não sei onde você está? Claro que tem. Se alguém está ouvindo um radinho, está passando ondas de rádio aí por você, está passando. Está passando, né? Então, existe um outro, o inconsciente, nesse caso, é que está agindo. Por isso a pessoa não sabe como tudo está acontecendo, não conhecendo o poder do inconsciente, até onde vai a capacidade do sensitivo, a pessoa atribui tudo isso a seres do além, a médiuns, a pai de santo, a cartomante. São pessoas altamente sensitivas, mas nem todas, nem todas. Você já esteve numa fila de um hospital, e sem perceber você contou sua vida para o vizinho do lado? Você nem notou, mas contou sua vida toda? Nesses lugares, existem pessoas que trabalham com pai de santo lá. Aí você chega lá na antessala lá do quarto, e aí a pessoa já é treinada para te enganar. Ela fala, rapaz, eu tinha um problema na minha vida, eu vim aqui, eu fui tratada, eu fui curada, e, e muitas pessoas falam muito bem desse homem, como ele tem o poder de Deus, ou dos demônios, ou dos espíritos, sei lá, né? E aí, só que a pessoa olha no relógio e fala, mas eu tenho outro compromisso, eu vou ter que sair. Aí você também, mas é mesmo, eu estou com esse problema e tal. A pessoa vai embora. Normalmente, nos terreiros de macumba, normalmente, nos terreiros de pai de santo, existe uma portinha atrás, lá do fundo. Aquela secretária dele sai dali, e vai lá e fala, ó, tem um moço aí, ele está passando por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Aí o pai de santo chega na porta e fala, o seu nome. Você nem falou com ele, o seu nome. Você já está tomado de medo, porque o ambiente é escuro, tem aquele incenso que é queimado, aquelas imagens esquisitas, né? E aí você já entra lá tremendo de medo. Aí ele vai e conta tudo da sua vida, porque você contou para a secretária dele. É só ir, irmão, pesquisar, investigar. Não tem nada de demônio, espírito lá, não. Tem o engano, a mentira, que é obra do diabo. Ninguém está negando isso. É obra do diabo. Toda mentira, todo aquele que ama e pratica a mentira é do diabo. Ponto. Todo aquele que ama e pratica a verdade é de Deus. Ponto. Quem falou isso? O apóstolo João na sua carta. Ponto final. Mas quem está mentindo é o homem. Quem está enganando é o homem. Quem está tirando proveito de você é o homem. Olha o João de Deus, irmão. Só olhar lá agora para Goiânia, não é possível. E diante daquele escândalo todo, as pessoas vão continuar acreditando naquelas coisas. Quem gosta do Roberto Carlos? Ó, tem uma mão levantando aqui, gosta do Roberto. Eu também gosto dele, uma pessoa muito boa, longe de mim, parece ser uma pessoa muito boa, não tem convivência com ele, então eu não posso dizer, mas longe, eu vejo ele um ser humano incrível, fantástico. Mas ele levou o filho dele, que é cego, que faleceu agora, né? Infelizmente, para o Chico Xavier curá-lo. Curou? Não, morreu cego. Lembra da Maria Rita? Ele, por tradição, era católico, e aí falaram com ele que a Maria Rita tinha sido curada e que ela não precisava mais fazer o tratamento médico, e eles interromperam o tratamento, ela até fechou com ele. 30 dias depois, morreu. Roberto Carlos sumiu, abandonou a fé e entrou numa seita maluca.
E mesmo dentro do catolicismo, eles pregam Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Então, cuidado, muito cuidado. Eis que se há, tirando o embuste, tirando o engano, tirando o truque, tirando a fraude, uma dessas pessoas pode ser sensitiva e pode falar. Quer ver ela não falar? Afasta quantos metros? 50. 50 metros. Fala mais nada. O pastor evangélico está falando tudo da sua vida. Mas você vai, peraí, pastor, pega uma fita métrica, já mede. Ele já vai ficar com pulga atrás da orelha, né? Tem um doido aqui, pegou uma fita métrica para medir. Aí estou medindo. Aí é como se tivesse medido um santuário. 50 metros. Ô, pastor, fala agora. Fala mais nada. Mais nada. E olha, outra coisa que eu quero que vocês guardem no seu coração é que tudo que é monótono ou repetitivo causa sono. Por que você anda dormindo nas pregações dos irmãos? Porque eles são repetitivos. Eles não começam a introdução, vai para o recheio e conclui. Eles ficam ali maçando barro. Aí você abre boca, começa a ter cãibra, né? Na sua poupança. E você vira para um lado, vira para o outro lado. Começa a dar formigamento na perna. E lá está lá seu irmão repetitivo. Porque tudo que é repetitivo, e aí vai aí para os pregadores, não seja repetitivo. Não cita 10 passagens a mesma coisa. Você já falou uma vez, está falado, vai para frente. Porque tudo que é repetitivo leva a pessoa ao estado de sono e, se a coisa perdura por mais tempo, leva a pessoa ao estado de transe e leva a pessoa ao estado de hipnose. Ó, quando aparecem pessoas na televisão e no programa do Ratinho, do Silvio Santos, quando ele fazia programa, falando que tinha um hipnotizador, hipnotizar a pessoa, mentira. Nunca, nunca uma pessoa é hipnotizada num ambiente onde há barulho, onde há pessoas comentando, nunca. Mas se você tem medo de agulha, e está com seu dente inflamado e precisa extraí-lo ou fazer um procedimento, eu te levo em cirurgiões dentistas que vai te colocar no sono hipnótico, vai fazer a cirurgia, vai extrair seu dente ou vai fazer todo o procedimento. E por ele ser profissional na área de cirurgião dentista, né? Para isso, ele tem que ser também especializado em psicanálise, em psiquiatria. Ele te hipnotiza, faz a cirurgia, depois ele vai prescrever os antibióticos, anti-inflamatórios, você vai para casa, vai tomar, vai ficar bom. Em Belo Horizonte está cheio de dentista assim. Está cheio. Já que eu trabalhei com dentista uns 3 anos da minha vida ou mais. Como é que você acha que os antigos faziam cirurgia? Dando uma paulada na cabeça da pessoa? Esse cara matava a pessoa, né? Mas muitas das vezes, além de usar ervas que sedam, eles usavam a hipnose, levando as pessoas ao estado de sonolência de hipnose. Então, tudo que é monótono, tudo que é repetitivo, hipnotiza. Essas pessoas sensitivas podem captar de pessoas presentes o que estão pensando. Por quê? Porque no estado de hipnose, no estado de transe, você se torna altamente sensitivo. Altamente.
E aí eles captam essas vibrações mínimas e falam. Nesse caso, tudo está acontecendo sem contato. A pessoa não pôs a mão em você sem o contato, né? Quando há o contato físico, principalmente quando o feiticeiro, a mãe de santo, a mãe de Ná, né? Ela morreu, né? Ela morreu. Essa turma toda morre e deixa um legado triste aí, de dor, na vida de muitas pessoas. Então, existe... Lembra que eu falei para cada ato psíquico existe um reflexo fisiológico? Então, se você está pensando em alguma coisa e colocar suas mãos nas minhas mãos, supondo que eu seja sensitivo, né? Eu vou dizer o que você está pensando. Aí vai falar que é o guia, que é o espírito, que é o demônio. Não é. Quer ver não falar mais? Você leva um vidrinho de óleo no bolso, você coloca a mão e ele vai falar. Aí você fala, espera aí, pega aquele vidro de óleo, põe na sua mão, coloca de novo, agora fala. Não fala. Por que não fala agora? Porque eu criei um isolante entre eu e a pessoa. Se fosse guia, se fosse espírito, se fosse demônio, falaria. Essa descoberta foi feita por um cientista chamado Kumberland. Então, eles, na literatura, o fenômeno é chamado Kumberlandismo. Depois você pode investigar, pesquisar. Se fosse um guia, se fosse um demônio, se fosse um espírito, mesmo eu colocando óleo na minha mão, ele falaria. Agora, existe um outro fenômeno, que se acontecer na nossa igreja, com exceção minha e de alguns que estudaram comigo essas coisas, vão dizer que é dom de língua. Vão dizer, é dom de língua. Eu não é não, não é não, não é não. Não. E não é que o Espírito Santo não possa te dar essa capacidade, se você quiser te dar, eu sei, e ele é independente, ele não tem tipo de permissão, não. Mas não é, não é. O que existe é uma pessoa aprende uma língua, um idioma, no seu inconsciente, e por algum gatilho, alguma fala, alguma imagem passando por ele, alguma pessoa, ele entra em estado de transe e começa a fazer um discurso numa língua estrangeira. Eu não estou falando desse zumbido aí que as igrejas evangélicas falam. Eu estou falando uma língua estrangeira. É como se o Evandi aprendesse o japonês na sua memória inconsciente, quando ele era criança, a mãe dele trabalhava com uma família de japoneses, ela levava ele para ficar brincando lá. Por muitos anos ele trabalhou naquela casa, ele aprendeu aquela língua na memória inconsciente. Aí está lá na congregação, aí chega a nossa irmã a Sayura, que congregou conosco em Betim por anos, ela é japonesa, hoje já está no Japão com o marido, com os filhos, participa do nosso culto online. A igreja de Betim tem uma célula lá no Japão. Ah, que legal. Glória a Deus. Né? Essa família é da congregação de Betim e eles participam do nosso culto online todos os domingos pela redes sociais. Aí esse casal chega no culto. Aí o Evandi olha, ele entra no estado de transe, de êxtase, de hipnose, e ele começa a fazer um discurso da palavra de Deus em japonês. E a irmã está dizendo, amém, irmão, isso mesmo, glória a Deus, até que, enfim, alguém nessa igreja fala a minha língua. Aí todo mundo falando, tá vendo? É o dom de línguas da Bíblia. Eu vou falar, não é não. Não é não. O dom de línguas na Bíblia foi dado a irmãos e irmãs para se edificar e pregar ou difundir a palavra de Deus
em outras terras estrangeiras. Eles, não, quando criança, não aprendeu a língua pela memória inconsciente, quando adulto não foi para uma escola aprender. Alguém sabe alguma palavra na língua licaônica, hein? Você não podia acompanhar o apóstolo Paulo lá na região de Listra, de Derbe. Você não podia, porque ele falava na língua licaônica. Você ia ficar como estrangeiro, né? Você falou, Paulo, o que você falou lá para os irmãos? Porque você falou nessa língua, eu não entendo nada. Então, esse fenômeno chama xenoglossia, xeno estrangeiro, glossa, falar, falar numa língua estrangeira. Uma pessoa no estado de sonambulismo pode falar uma língua estrangeira, que aprendeu pela memória inconsciente. O melhor método de aprender uma língua estrangeira é você pegar a gramática daquele idioma, ou um aparelho de som, sei, né? Colocar o fone no ouvido e dormir. Vai dormir e deixa aqui tocando, porque o seu inconsciente guarda a memória de tudo. No outro dia você não vai falar a língua, tá, irmão? Você acha que no outro dia você vai falar? Claro que não. Mas depois, quando você for para uma escola de idioma daquela língua, você vai aprender com muito mais facilidade. Por quê? Porque você já tem a gramática toda gravada no seu inconsciente. Então, todos esses fenômenos são extranormais. Não tem nada de paranormais neles, não tem nada do além neles, não tem nada dos espíritos ou dos demônios. É coisa nossa, é coisa da Terra. Algumas pessoas nascem assim e deveriam usar isso para abençoar a vida das pessoas, mas não. Usa isso para insultar a Deus e levar as pessoas para o erro. Portanto, elas são condenáveis se não se arrepender diante de Deus. Com todos esses fenômenos, quando as sensações estão operando de forma extraordinária, quando o sensitivo está falando coisas da sua vida, porque você está falando, porque quando você pensa, você está expressando a sua... você está realmente falando através de vibrações mínimas, mas está falando. Eles captam pelo inconsciente e falam. Afasta-se deles por 50 metros, não vai falar nada. Se você colocar a mão no feiticeiro e ele falar alguma coisa, passa a óleo na sua mão, coloca de novo, pede ele para falar, ele não vai falar nada. Se ele for sensitivo, ele não vai falar nada. Né? Você é truque, é que não fala mesmo, né? É que não fala mesmo. Só engana, só desestabiliza as pessoas. Então, deixa eu definir, uma linguagem bem popular, de psicologia, o que significa algumas coisas aqui. Vou definir numa linguagem popular, não técnica. Eu poderia, mas não vai adiantar nada. Né? O que é hiperestesia? Bobagem, não é melhor eu falar sensação das emoções? Melhor, né? Ficou mais claro para você. Tá. Então, emotividade. Há pessoas muito emotivas que podem se impressionar com mais facilidade por certas sugestões. Elas são as melhores candidatas para a hipnose, para serem manipuladas por esses charlatões e espertalhões que, em nome da fé, roubam as pessoas. Tem pessoas muito emotivas. Essas pessoas, por serem muito emotivas, se impressionam facilmente. Presa fácil para o movimento pentecostal, neopentecostal. Presa fácil para o espiritismo. Presa fácil para aproveitadores, charlatões, embusteiros, mentirosos, que usam da fé como mercado. Você é apenas um cliente comprando seus produtos.
E olha, 80% das igrejas no Brasil estão seguindo essa linha aí. Não quer dizer que todas as congregações de um segmento estão seguindo. O segmento está seguindo. E alguém? Não, aqui na nossa congregação nós não vamos deixar isso acontecer, não. Está vendo? Então, basta uma palavra forte. E essas pessoas sentem isto aqui. Não vou dar nome, você entende. Veem coisas, adoecem, ouvem vozes. O homem tem medo da emoção. A filosofia de botequim é que homem que é homem não chora. Você já percebeu? Não sei se você teve essa curiosidade. Hoje eu falei uma coisa com meu irmão Daniel sobre autoridade. Daniel Morgo, do Colheita Brasil. Eu falei, olha, Pilatos tinha autoridade sobre Jesus Cristo porque a ele foi confiado. Ponto. E olha o que Pilatos fez. Mandou o nosso Senhor para a mão. Então, um presbítero tem autoridade. Um presidente tem autoridade. Ele pode usar para o mal ou para o bem. Esperamos que usem para o bem. Pilatos usou para o mal, né? Mal sabia ele que o mal que ele intentou contra o Filho de Deus, Deus converteu em bem para toda a humanidade. O nosso Deus é poderoso para transformar o mal em bem. Mas que ele praticou o mal, praticou. É inegável que ele fez. Um ato covarde. Então, irmãos, ó, homem chora, viu? Jesus chorou. Ele era macho. A sua alma angustiou até a morte. Do Getsemane. Então, para de ser durão, meu irmão. Derrame-se diante do Senhor com lágrimas, com pranto, com gemidos, com suspiros. Vamos criar um ambiente onde os irmãos e as irmãs possam expressar sua dor da alma. Medo. Olha minha definição popular sobre o medo. O medo é a porta aberta para tudo. O medo faz você ver coisas que não existem, o medo faz você ouvir vozes que não existem. Tudo produzido pela mente. Tudo. O medo é a porta aberta para tudo. Eu estava numa consulta médica, os médicos levaram 2 sessões de 1 hora cada sessão comigo para me diagnosticar. Você vê como que eu sou um ser complicado. E só Jesus para me aceitar, e me amar e me perdoar, né? E a minha esposa tem unção do Espírito, por isso que ela me tolera, me aguenta, né? Eles pegaram meu diagnóstico todo, levaram para especialista, trouxeram de volta, conversaram comigo. E aí sim, uma das perguntas que eles fizeram para mim lá, em várias sessões, que parecia mais um interrogatório do que uma sessão médica. Eles falaram, você tem medo da morte? Não, eles me perguntaram, você tem pensamento suicida ou de morte? Eu falei, não. Mas se a morte quiser passar aqui agora, doutor, ela é bem-vinda. Eu vou para a casa celestial. Agora, o seu, eu não sei. Eu estou garantido pelo sangue do Cordeiro. Eu não tenho pensamento de morte, não. Eu quero viver, eu quero trabalhar no instituto no próximo ano, eu quero continuar cuidando da minha esposa, da minha filha. Eu quero, mas não sei se vai acontecer, embalar o meu netinho no meu braço, porque
aquela porqueira do meu filho, depois de 7 anos de casado, até hoje não me deu neto. Então, né? Não sei, mas eu quero. Agora, se a morte quiser vir me visitar agora, meu irmão, estou pronto. Quem vai chorar é a Marisa, o problema é dela, não tem nada com isso. E no nosso relacionamento, nós somos muito francos. Quando ela entrou para ganhar os nossos filhos, eu falei, ô, minha filha, a dor é sua, não tem nada com isso. Eu vou lá para o quarto, vou dormir a noite toda, você fica aí com a sua dor, fazer o quê? Porque depois que o neném nascer, você vai ver um milagre de Deus, né? Porque Deus já produziu você, Deus já criou você para liberar um hormônio chamado cistocina, que quando você vê a criança, você vai apaixonar pelo menino ou pela menina. Então, eu vou para o apartamento, naquela época eu trabalhava na Texid, eu era técnico em mecânica, tinha plano de saúde, então eu pude levar minha esposa para o hospital lá de Belo Horizonte, pela Golden Cross. Então, oh, meu irmão, fui dormir a noite toda, a dor é sua, não tem nada com isso, eu não vou poder fazer nada, não tem como eu te aliviar essa dor, eu vou lá, vou tomar um banho. E as irmãs, bobas das irmãs, como é que as irmãs é boba também, né? Levou uma cesta de fruta para minha esposa. Quem que você acha que comeu? Levou nada para mim, nada, levou nada. Nem lembrou de mim. Lembrou da minha esposa. Só que ela estava lá na dor. Eu falei, fica aí, a dor é sua. Enquanto isso, eu vou aproveitar a cesta que as irmãs fez. E, meu irmão, comi maçã, pera, comi umas frutas lá que eu nunca vi na minha vida. No outro dia, meu menino nasceu. E de lá para cá, ele mamou nela 9 meses e em mim mais de 20 e tantos anos. Aí, sofri, viu? Agora já cortei as tetas dele, já por 7 anos, mas ainda tem uma agarrada em mim. Essa menina, não larga de mim, né? Então, irmão, a vida é assim, né? O médico lá me perguntou, não, de jeito nenhum, doutor. Mas se a morte vir agora, muito bem-vinda. Eu vou para o céu, vou encontrar com o meu senhor. Eu estou lutando para encontrar com ele desde os 16 anos de idade. E já passei dias que achei que eu não ia encontrar, porque eu estava errado, estava em pecado contra ele. Ele não ia nem querer me ver. Mas hoje não. Hoje eu estou em paz com ele. Tenho confessado os meus pecados, tenho congregado com meus irmãos, tenho orado, tenho lido a Bíblia, tenho contado umas piadas, tenho mandado os irmãos da igreja fazer filho para a igreja crescer. Então, não vou pensar em morte, eu quero ver a igreja crescendo, o povo de Deus saudável, alegre, né? Que a alegria da salvação esteja em você, meu irmão, para que você possa contar aos pecadores o amor de Deus que você recebeu da parte de Jesus Cristo. Meu irmão, o medo é a porta aberta para tudo. Você está passando no cemitério, está tomado de medo, você vê uma alma penada lá. Eu passo, não vi nada. Não tem medo de nada. Eu não tenho medo de nada. De nada, de nada. Tem irmãs aqui na nossa igreja que tem medo de barata. Você está no banho, passou a barata, está lá no banheiro, sai nua. Para minha irmã, se picar você, medir a barata, pesar a barata, e picar você em pedacinhos, você dá bilhões de baratas. Você tem medo dessa porcaria? Não é nojo. Nojo é uma coisa, é medo, pânico, pavor. Estava no estudo bíblico na segunda-feira, com mais de 10 pessoas, e aí uma barata estava na parede, nós estávamos num ponto de janela que estava para ver a parede de uma outra casa, e estava subindo uma barata. Uma das senhoras que estava participando do estudo, negra, de pele negra, ela ficou branca, pálida. Eu falei, está acontecendo alguma coisa. Agora baixou um demônio aqui. Agora veio um espírito aqui. Não é nada, era uma barata. Uma barata. Eu falei, mas pode deixar que eu vou pegar, que eu vou comer para a senhora, porque aí a senhora não vai ter mais medo. Ela falou assim, enquanto que ela agora vai ter que investigar a casa inteira, tem que achar essa barata morta. Aí tem umas crianças lá, acha uma barata em qualquer lugar e mata ela em casa, que eu matei a barata.
Aí tira o pânico da senhora. Então, irmão, não se deixa dominar pelo medo. Você, às vezes, pode não ter explicação, mas Deus tem. Irmãos têm. Só ir atrás das respostas. Quem busca, acha. Jesus que falou isso. Sugestão. É a ideia forte que pode levar uma pessoa ao bem ou ao mal. Pode. O mal aqui não é o mal com U, não, tá? Não é mal de caráter, não. É mal físico. Eu posso sugestionar uma pessoa a adoecer. Eu vou te ensinar. Se você praticar, o problema é seu. Você vai para o inferno. Se eu combinar com 10 irmãos da igreja para visitar uma irmã, eu daria o nome da irmã. E marcaria as horas que os irmãos chegariam. E cada um chegaria dizendo, irmão, o que está acontecendo? Está com amarelão, parece que está doente, e sai. Passa alguns minutos, outro chega e fala outra coisa, reforçando o mal ali na mente da pessoa. De tarde ela vai estar amarela. Por isso que Jesus mandou a gente fazer o quê? Edificar, consolar uns aos outros. Nós já estamos recebendo uma enxurrada de más notícias no mundo. Aí nós vamos para o culto da congregação. Chegamos lá, ouvimos más notícias. Não vou mais na igreja, não, tá igual ao mundo. Por isso que aqui os nossos pregadores, supervisionados pelo presbitério, eles são ordenados a pregar a vida, a obra de Jesus Cristo, os feitos de Deus, se vamos citar a passagem do Velho Testamento, as obras de Deus. Não fala de obra humana aqui entre nós, não, porque nós já sabemos todas elas, não precisamos saber. Nós queremos saber as obras de Deus, para ter o coração de Deus e praticar as obras de Deus. A dos homens a gente já sabe. Então, como sugestiona uma pessoa? Eu tenho 2 minutos, então eu vou falar. Primeiro, reforça seu mal. Está acontecendo uma desgraça na sua vida, uma tragédia. Está fazendo um trabalho, uma macumba. Ou seja, é o que os evangélicos fazem, eles que saem divulgando na site. Você que é vítima de olho gordo, de feitiço, você que está com problema disso, daquilo. Ou seja, reforça-se o mal. Número 2, eles alegam a autoridade de vencer aquele mal. Eles dizem, o pastor tem a unção. Eles nunca falam que Deus tem a unção. É que nem o Simão Mágico lá, que se intitulava o grande poder de Deus. O grande homem de Deus virá, e você tem que vir, porque você é um minúsculo, e você tem que vir para ser tocado pelo grande homem de Deus. Isso passa aqui na minha rua todo dia. Eu gostaria um dia eu vou fazer. Vou comprar uma parede de som, eu vou passar atrás dizendo, isso tudo é mentira. Eu vou atrás. E depois chama a pessoa para passar por um ritual. Nas igrejas evangélicas, 7 semanas de isso, daquilo. Ah, no espiritismo, um contra-feitiço. Depois eu vou te ensinar a fazer um contra-feitiço. Que eles fazem. E para mostrar para os irmãos que é tudo coisa do homem. E nós devemos enfatizar as obras de Deus. E mostrar para essas pessoas que estão sendo iludidas, enganadas, que há uma verdade absoluta, que é Cristo, e em vez delas viverem num tormento, elas encontram a paz. Em vez dela deixar a loucura sair, ela deixa o Espírito Santo sair. Ela deixa a palavra de Deus sair. Porque se eu tivesse numa sala de aula física, eu estaria hoje com um copo de café, dizendo para os meus irmãos, se eu tropeçar aqui, o que vai sair desse copo? Né? Muito simples, café. Por quê? Não
refrigerante, não suco, não um doce de leite líquido, porque no copo não tem essas coisas. No copo tem café. Então, você só derrama o que está dentro de você. Se você está cheio do Espírito Santo, da palavra de Deus, da comunhão dos santos, você derrama isso. Mas se você está atormentado, enlouquecido, atemorizado, você derrama isso. Então, o que nós fazemos, né, com a graça de Deus, pegamos essas pessoas, amamos essas pessoas, viramos ela de cabeça para baixo, derramamos tudo que está lá dentro, enchemos ela com o amor de Deus, com a palavra de Deus, com a comunhão dos irmãos, com a fraternidade, com a alegria dos irmãos. Por último, eu quero falar sobre a alucinação. Eu estou usando termos populares para definir. O que é uma alucinação? É uma percepção, você percebe algo sem objeto. É a pessoa sentir alguma coisa por qualquer um dos sentidos, sem haver nada do lado de fora. Tudo está saindo do seu inconsciente. Existe, portanto, alucinações auditivas. Você ouve alguma coisa, cria-se uma imagem na sua mente. Você está fora de si nesse momento. Visuais. Você vê alguma coisa sem percepção durante o seu dia e à noite você tem um pesadelo horroroso. Olfativas. Você chega, por exemplo, num sítio de um amigo, aí você um cheiro. E aquele cheiro te remete para a sua infância. E você vê coisas da sua infância que você nem lembrava. O cheiro. Porque tudo está na sua memória inconsciente. Daí a prudência de não aceitar nas igrejas de Cristo visões. Quero terminar com uma passagem das Escrituras. Por quê? Porque geralmente são alucinações. As pessoas falam, eu tive uma visão, eu tive um sonho. Nós não aceitamos. Por quê? Porque normalmente é uma alucinação. E visão e sonho, nesse sentido, são de pessoas que não se submetem à autoridade de Cristo. São carnais. Por isso nós não aceitamos sonhos e visões dentro da nossa irmandade, apesar que alguns já estão aceitando, mas enquanto eu estiver aqui em Betim, nós não aceitamos, nós não vamos aceitar, o presbitério não vai aceitar, os evangelistas, os pregadores não vão aceitar, porque são instruídos para não aceitar. Por quê? Porque lá em Colossenses, só para a gente encerrar com um texto bíblico, a gente citou textos bíblicos aqui, eu quero encerrar com um texto bíblico. Lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 6, diz assim, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, não é não. Não é Colossenses 2, é Colossenses... deixa eu ver aqui. Já estou achando. É 2 mesmo, só que não é verso 6, é verso 16 em diante. Bom? Verso 16. Eu anotei errado aqui no meu material. Depois você pode ter uma cópia do meu material, se você quiser. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça juiz ou árbitro entre vós, pretextando humildade. Olha, culto dos anjos. Essa turma que gosta de anjos, descendo e subindo. A igreja até flutua, mas o irmão que está na angústia continua, o irmão que está com dívida continua, o irmão que está doente continua sem o seu medicamento, mas é aquela
aquela loucura, né? Vejo anjos subindo e descendo. Olha, eu respeito muito o padre Marcelo Rossi como ser humano, tá bom? Como ser humano, eu gosto muito dele. Mas antes dele cair em depressão, e ele caiu, depois ele reconheceu, o bispo dele falou o seguinte, o bispo dele não era a favor das missas que ele ministrava. Porque nas missas que ele ministrava, era apenas anjos descendo e subindo, aleluia, glória a Deus, pulo, alegria. E o bispo dele falou o seguinte, olha, o ser humano não é só alegria. O ser humano não é só celebração. O ser humano tem fracasso. O ser humano tem dores íntimas na alma, que se ele não encontrar um ambiente saudável para expressar essa dor, ele morre com ela. Mas ele continuou, até que veio a depressão. Porque ele era tão solicitado, tão exigido, que nenhum ser humano suporta. Ele caiu em profunda depressão. Só que eles têm recursos para tratar, né, irmão? Vai para Paris, vai para França, vai para isso. E ele luta com a depressão até hoje. Mas eu via, às vezes, os irmãos cantando a música dele, né? Na hora eu lembrava, rapaz, seria muito legal se a gente estivesse no céu. A gente ia ver os anjos poderosos. Mas a gente está na terra. E o que eu estou vendo é meu irmão abatido ali, ó. O que eu estou vendo é minha irmã sofrendo na alma, porque alguém falou uma palavra maldita para ela uns anos atrás. Então, vamos resolver essas quisilas da terra. Ô, meu irmão, a gente não está dando conta de resolver os problemas da terra. Nós estamos querendo conversar sobre mundo espiritual. Que paradoxo é esse? Não é melhor viver na terra, orientado por Jesus Cristo, de forma simples, objetiva, clara? Aí nós estamos aqui falando de batalha espiritual. Peraí, você não está conseguindo batalhar nem a favor da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, de si mesmo, lutar por si mesmo. Lutar por si mesmo, lutar para ser um gigante na fé, para saltar muralhas pela fé, para vencer fortalezas pela fé. Todo pensamento falso, anular pelo conhecimento verdadeiro e simples do Evangelho de Cristo. Nós não estamos dando conta de lidar com os problemas da terra, nós queremos lidar com os problemas do mundo espiritual. Mas deixa isso com Deus, não se envolva nessa briga não, que você vai sair perdendo. Você vai sair perdendo. Mas vamos lutar as nossas batalhas com Deus. Lute conosco para que os irmãos sejam generosos. Lute conosco para que os irmãos entendam que congregar nos faz bem. O isolamento só nos faz mal. Quando Jesus falou que Pedro tinha que lavar os seus pés, porque ele já tinha sido todo banhado, Jesus também já nos banhou com o seu sangue, já nos lavou, já nos purificou. Mas os nossos pés andam sujos. Porque você talvez é um comerciante, está lá vendendo o seu produto honestamente, prudentemente. Aí está lá na feira, ouvindo palavrão, ouvindo queixume de pessoas, ouvindo insinuações malignas. Aí você vem aquele abatimento no seu espírito, vem ou não vem? Você não pecou não, porque você não praticou essas coisas. Você está lá vendendo, trabalhando, servindo, mas você ouviu, dá aquele cansaço, aquele abatimento. Aí à noite você tem um grupo familiar, você vai. Aí os irmãos oram por você. Sabe o que os irmãos estão fazendo? Lavando seus pés. Te limpando daquela sujeira que pegou em você, não é porque você quis, não. Você está lá trabalhando. Ou você foi conversar com uma pessoa e ela só falou palavrão, falou piadas imorais.
e você pediu para ela não fazer, e ela fez e aquilo te perturbou, você está sujo. Você não está em pecado. Aí você vai para o culto da igreja. Aí o Marconi prega, e a pregação dele vem, lava a sua alma. Não é pecado não, mas está lavando. Porque nós somos santificados pela palavra, pelo Espírito e pelo sangue. E pela água. Quem falou isso? O apóstolo João. O apóstolo João. João era um cara legal, sabia das coisas. Né? Então, meus irmãos, continuando aqui, ó, para terminar, terminando, viu, Gabriel? Ó, culto de ano, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Não retenda a cabeça da qual todo o corpo suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Por que que nós rejeitamos visões e sonhos na igreja? Porque normalmente são alucinações. E segundo, vem de pessoas cuja mente é carnal e não submete o evangelho de Jesus Cristo. E porque não submete, eles têm pesadelos, terror noturno, e aí eles chegam na igreja dizendo, não, eu tive uma visão. Você pode ver que a maioria das igrejas começa com alguém tendo uma visão. Menos a de Deus, né? Porque a visão de Deus é que todos os que creem em Jesus Cristo, que o confessam como Senhor e Salvador, que são batizados em Cristo para perdão dos seus pecados, para receber o Espírito Santo, sejam um, como o Pai é um com seu Filho, como o Filho é um com seu Pai. Aí eu tenho uma visão, começa a igreja A. Outro tem outra visão, começa a igreja B, que fala totalmente diferente da igreja A. Outro tem outra visão, um sonho. Você pode olhar aí no histórico das igrejas e das seitas. Sempre alguém teve um sonho, sempre alguém teve uma visão. Os mormons teve uma visão do anjo Moroni. Esse nunca apareceu na Bíblia, mas apareceu por Joseph Smith. Ele escreveu as tábuas da doutrinação das igrejas de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, que são os mormons. A senhora Ellen Wright, o adventista, teve outra visão diferente, que agora nós temos que guardar os sábados. Você sabia que eles não guardam? Eles falam que tem e eles mesmos não fazem? Porque o sábado você só pode caminhar 1 quilômetro. Jornada de um sábado, 1 quilômetro, acabou. Aí você, agora é adventista, só que você mora 3 quilômetros do prédio. Você não pode ir não, né? Se você for, você quebrou o sábado. E o que dizer do ano sabático? Você perdoa todo mundo e devolve as propriedades que você comprou, os carros que você comprou. Aí, cada um tem uma visão. A fundadora da doutrinação do Evangelho Quadrangular, a senhora Macpherson, americana, depois vocês reclamam comigo. Eu falo que os demônios vêm do norte e ninguém acredita. Né? Ela teve uma visão que ela ressuscitaria ao terceiro dia como Jesus Cristo. Sabia disso ou não? Sabe nada, vocês não estão lendo nem a Bíblia, quanto mais história. Sabe nada. Vamos ler a Bíblia, gente. Vamos estudar. Olha, os fiéis foram lá para a sepultura dela. Túmulo, né? Tinha sido sepultado. Ficou lá no primeiro dia, no segundo dia, cantando, orando, pulando. Terceiro dia, é hoje. Passou o terceiro dia e os ossos delas estão lá na sepultura até hoje. O movimento foi a falência. Ressurgiu com o senhor Mário de Oliveira aqui no Brasil. Mas se alguém tivesse sabido
que a fundadora pregou que ressuscitaria como Jesus, e não ressuscitou, mentiu e enganou, ninguém seria da igreja do Evangelho Quadrangular. Ninguém. Agora o movimento está em xeque de novo, né? Ele andou falando umas bobagens aí sobre o Espírito Santo, e as igrejas do Evangelho Quadrangular, tudo está virando independente, que é uma boa coisa. Se elas virem independentes, a turma jovem começa a estudar por si só, sem uma sede controlando, eles podem chegar à verdade, como você chegou, como eu cheguei, como outros chegaram. Porque quem atua para revelar Deus é o próprio Deus. E ele revela aos humildes de coração, de espírito, de alma. Então, rejeitamos visões, rejeitamos sonhos, porque normalmente são alucinações. E em segundo plano, vem de pessoas cuja mente é carnal e não submete à autoridade de Cristo. E se submetesse, não criaria mais uma igreja. Simplesmente plantaria a semente do Evangelho, e essa semente plantada produziria discípulos de Jesus Cristo, seguidores de Jesus Cristo. Não clones, eu falei certo? Clones, nossos. Basta um Giovanni na igreja, 2 vocês vão enlouquecer. Eu não quero fazer discípulo meu, eu quero fazer discípulo de Jesus. Eu quero ensinar, eu quero batizar essas pessoas, eu quero ajudá-las a entender o coração de Jesus, a mente de Jesus e seguir Jesus. E se o Giovanni abandonar a fé, como Demas abandonou, companheiro de Paulo nas missões, essa pessoa não abandona, porque quando ela desceu a água do batismo, ela desceu sozinha para receber o Espírito Santo por vontade própria. E alguém estava ali na água só para imergi-la. Mas quem batiza é Deus. Somos apenas imersores. Quem batiza é Deus com seu Espírito, todos lhe obedecem. Meu irmão, eu ficarei aqui até amanhã falando, porque agora estou empolgado. Eu comecei essa aula bem desanimado, cansado, né? A médica passou um remédio, eu acho que é feito o remédio, sei lá. Eu até falei com a minha esposa, irmã, Liz, eu tenho que dar 2 horas de aula. Eu estou num desânimo que só ele. Desânimo físico mesmo, mental. Mas meu irmão agora fala mais 4 horas. Fogo desceu aqui, né? Vamos embora. Mas eu sei que vocês têm que levantar cedo da manhã, trabalhar. Eu também levanto cedo, viu? Eu também trabalho, viu? Então, vamos encerrar com uma oração e espero ter te ajudado a entender os fenômenos humanos extranormais. Não tem nada de paranormal. A partir da aula que vem, nós já vamos entrar nos fenômenos paranormais, que são fenômenos interessantíssimos, que acontecem, e eu até pedi para vocês descobrir qual grupo de cientistas descobriram que o ser humano, além dos 5 sentidos, as mulheres, para dizer que são melhores do que a gente, fala que elas têm o 6º sentido. Elas não têm, não. Tem, não. Mas elas falam que tem. Mas desde o Éden elas andam mentindo para elas mesmas, né? Então, que Jesus não leve em conta isso, né? Mas olha bem, o que nós todos temos não é um 6º sentido. É uma faculdade espiritual e não sensorial, que as mulheres, por serem mulheres, têm o privilégio de demonstrar na prática estas faculdades
porque elas são mais sensíveis do que nós, homens, que fomos criados com a filosofia de boteco, que é homem não chora. É muito difícil a gente perceber coisas à distância que uma mãe percebe quando a filha está numa situação de dor. Só acontece na dor, nunca no churrasco. Só acontece na dor. Só para você ter uma ideia, vamos falar dos fenômenos paranormais. Telepatia. O que é telepatia? Sofrimento à distância. Pergunta os pais dos burros para você ver. Só a comunicação à distância entre uma mãe e uma filha, quando a mãe ou a filha está no sofrimento. Se elas estiverem na praia tomando água de coco, elas nem lembram uma da outra. Mas se estiver na dor, ela pode estar aqui, em Betim, e a filha lá no Japão. Ela ouve. O gemido da filha, o grito da filha, ela ouve. Aí você fala, ô meu irmão, se eu te falasse, 50 anos atrás, que eu ia te ver dentro de uma máquina, falar com você, você me ouvir a uma certa distância, você ia me dizer que eu era louco. Eu pego esse aparelhinho aqui, ó, não sei se está dando para ver, que é um celular, eu disco aqui para irmãos no exterior, eu vejo os caras em tempo real, por causa das ondas celulares. Mas antes das ondas celulares existirem, as ondas espirituais já existiam, porque Deus já existia. Então, me conhece. Então, semana que vem, nós vamos estar na nossa quarta aula, de 6, está terminando. Isso é custo de ano. Vocês fazem covardia comigo toda vez que me chamam para dar uma aula. Vocês falam o tema, marcam o prazo e fiquem eu aqui correndo que nem um maluco para expor tudo. E que não, nem arranha. Né? Então, antes das ondas celulares, antes das ondas sonoras, antes das ondas cerebrais, existia as ondas espirituais, porque o nosso Deus é antes de todas as coisas, o nosso Senhor Jesus Cristo é antes de todas as coisas, e essas ondas espirituais, estou chamando de onda para entender, comparando com as celulares e sonoras, o nosso Deus já existia, nosso Senhor já existia. E habitou entre nós cheio de graça e verdade, vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai, e nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Se não existe essa possibilidade, então por que você ora por mim? A oração prova que o mundo espiritual existe. Às vezes eu estou numa situação, e aí eu encontro com pessoas, e elas falam, olha, eu estava orando por você. Às vezes eu pergunto até a hora. Que hora que foi? Que hora que você estava orando? Aí ela fala, era na hora do almoço. Rapaz, eu estava sentindo que tinha alguém orando por mim. Nós somos seres espirituais. E aí nós vamos falar sobre isso na próxima aula, mostrando que não há limite, distância, tempo para nós humanos, porque nós somos seres espirituais. E nossa antena de transmissão é o Espírito Santo. Eu oro aqui, e a irmã lá do outro lado do mundo recebe a resposta da oração, porque o Pai ordena e os anjos vão
em resposta, né, à oração. Aí, o mundo espiritual, né? Existe. Tá bom. Deus te abençoe, tenha uma boa noite dos justos. Espero ter desafiado, pelo menos, a sua mente, investigar essas coisas, pesquisar. Você não tem que aceitar o que eu estou falando, mas eu te encorajo a pesquisar e investigar, para que você possa ter uma fé simples, objetiva e prática em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus te abençoe, tenha uma noite dos justos. Graça e paz. Tchau.